Então, a previdência nada mais é do que um investimento comum com essa característica diferenciada, essas vantagens citadas, porém tem algumas desvantagens. Por exemplo, o mesmo fundo de renda fixa e um fundo de previdência, mesma gestão, mesma classe de ativos, tudo. Pelo fato da previdência ser mais limitada no tipo de ativos e na quantidade de ativos, por exemplo, em renda variável, na utilização de derivativos para hedge ou proteção, eu sei que isso é um pouco complexo, nem todo mundo compreende o que eu estou falando, mas existem certos ativos que servem para proteger a exposição ao risco de um fundo. É limitado a utilização desses ativos num fundo de previdência. Então tudo isso são limitadores. Fora isso, bacana, se você sabe o que está fazendo, não é certo nem errado, basta entender e aí você decide se vale a pena ou se não vale a pena contratar uma previdência. Bom, como eu disse anteriormente, previdência é como qualquer investimento. Então existem fundos ou planos extremamente conservadores, extremamente agressivos e aqueles no meio do caminho. Então, primeiro, você tem que comparar, saber que tipo de investidor você é e aí sim contratar o seu plano de previdência ou o plano mais adequado para você. Não pense que previdência, por ser previdência, é um investimento sem risco. Muito pelo contrário, o fundo de previdência costuma ter mais volatilidade, ou seja, oscilação, do que um fundo tradicional. Agora, se você me disser previdência não quebra, provavelmente não. Isso é risco de crédito, né? Agora, oscilação, está rendendo bem, está rendendo muito bem ou muito mal, acontece e muito. Então, compare, veja qual o seu perfil e aí sim contrate o plano. E você pode também fazer um meio a meio, né? Contratar parte no plano conservador, parte no plano moderado ou no plano agressivo, e aí você tem uma carteira mista, né? Parte conservadora, parte agressiva. O quarto erro, muito frequentemente cometido pelos investidores em previdência, é escolher a tributação errada. Ao contratar qualquer plano de previdência, o investidor ele pode optar entre a escala progressiva e a escala regressiva de imposto de renda. Progressiva ou compensável, regressiva ou definitiva. O que é isso? Na escala progressiva de imposto de renda, funciona exatamente como a tributação do imposto de renda. É conforme a renda do indivíduo. Bom, quando vale a pena contratar a previdência na escala progressiva, que depende da renda, ou quando o prazo de investimento na previdência for até 4 anos, porque a partir de 4 anos, considerando o tempo, já valeria a pena a regressiva. Eu vou chegar lá. Ou quando a renda do indivíduo é mais baixa, que chega ali a 3.500, isso já considerando dividendos, aluguéis, renda total, tá? Aí é preciso verificar lá na Receita Federal qual é a tributação até certo nível de renda. Por quê? A escala regressiva, ela não tem nada a ver com a renda. Ela depende do tempo ou o prazo pelo qual o dinheiro ficar investido no fundo de previdência e vai variar de 35% nos primeiros 2 anos e ele vai caindo 5% a cada 2 anos, sendo que no final de 10 anos a tributação é 10%. Então veja, o que é melhor? Para quem ganha a partir de R$5.000 hoje, por exemplo, a tributação na progressiva é 27,5%. E na regressiva, a partir de 10 anos, passa a ser 10%. Então não tem melhor ou pior. Vai depender do seu nível de renda. Se for mais baixo, a progressiva pode ser vantajosa. Se o período de investimento for muito curto, até 4 anos, é melhor a progressiva. Na maior parte dos casos, para aqueles que têm o teto de tributação no imposto de renda, que é 27,5%, ou aqueles que pretendem investir na previdência por um prazo a partir de 4 anos, a escala regressiva é melhor. O quinto erro, muito frequentemente cometido, é a escolha errada entre um plano
PGBL ou VGBL? O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre, enquanto existe também o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual a diferença entre eles? O Plano Gerador, ou PGBL, ele vai ser tributado integralmente, tanto os aportes como também o retorno, o rendimento do fundo. Pera aí, não é que você entendeu errado não, é isso mesmo. Suponha que a vida inteira você deposite num fundo PGBL plano, P de plano, gerador, R$1.000 e acumule, sei lá, R$1 milhão ao longo da vida. Você vai ser tributado e ele rendeu, sei lá, 1 milhão, você aportou 1 milhão e rendeu mais outro 1 milhão. No final, lá na aposentadoria, tem 2 milhões. Num PGBL, o imposto de renda incide sobre o total, sobre os 2 milhões, o aporte mais o rendimento. Tudo bem. Porém, todos os anos, quando você for fazer o ajuste anual de imposto de renda, aquele lá no final de abril, que todo mundo tem que fazer, você consegue deduzir da base tributária até 12% da sua renda bruta declarada ou tributável, desde que esses 12% seja aportado num PGBL, de plano gerador, tá? Nesse caso, o PGBL é mais indicado do que o VGBL, mas tem ainda algumas condições. Você precisa fazer a declaração completa de imposto de renda e tem que ter imposto a pagar. Se você faz a declaração simples, se você é isento de imposto de renda, então definitivamente prefira o Vida Gerador de Benefício Livre ou o VGBL. Como funciona o VGBL? É como um fundo normal. A gente não está falando de tabela progressiva, regressiva, falamos anteriormente, é só o tipo, né? Plano ou vida gerador. O VGBL é tributado apenas sobre o rendimento, porém você não consegue deduzir da renda, do ajuste anual de imposto de renda os 12% da renda tributável. Por fim, um sexto erro muito comumente praticado é fazer simulações irreais, ou seja, muito exageradas, para cima ou para baixo. O que eu quero dizer com isso? Os planos de previdência, eles têm uma força muito grande no Brasil, existe uma demanda muito grande, quase todo mundo tem uma previdência privada, exatamente para não depender, né, do INSS. Acontece que as instituições, as seguradoras sabem disso e muitas vezes se aproveitam da ignorância, da falta de conhecimento do investidor e se elas querem que você invista a maior parte do seu dinheiro em outras classes de ativos, elas podem fazer simulações muito pessimistas em relação ao plano de previdência, para que você coloque só um pouquinho do seu dinheiro lá e o restante em outros ativos que lhes deem mais retorno. E o inverso também é verdadeiro. Tentando roubar, se você está em outra seguradora, uma outra quer ganhar a sua conta, né, o seu plano de previdência quer que você transfira para uma outra seguradora, ela pode fazer uma simulação muito otimista. Então desconfie de tudo aquilo que não pagar o IPCA, que é a inflação, mais alguma coisa entre 4% e 5%, que é o juro real aproximado de equilíbrio no Brasil. Não existe a conta certa, é 4, é 4,5, é 5. Ele vai variar nessa faixa, e aí se é 4, se é 5, se é 5,5, se é 3,5, vai depender da competência do gestor, tá certo? Uma outra coisa, não fique muito entusiasmado com a chamada tábua atuarial. O que é isso? É aquele fundo que fala, se você converter o recurso em renda para o resto da vida, vai ser corrigido por IPCA mais 4, 5%, IGPM mais 6%, coisas exageradas. Acontece que a grande verdade é que em 95% dos casos
não é vantagem converter o plano de previdência em renda. É mais vantagem resgatar o recurso e aí sim aplicar em outras classes de ativo. Então, ficar iludido com tábua atuarial nem sempre vale a pena. Fique atento com tudo isso. Então, resumindo, previdência é sim uma classe de ativo importante para sua carteira de investimentos, porém, existem armadilhas, é preciso ficar atento e contratar o plano certo, na instituição correta e saber se você está fazendo um PGBL ou VGBL, se você está contratando a escala progressiva ou regressiva, se você está contratando um plano conservador ou agressivo, enfim. E se você não é um profundo entendedor desse mercado, conte com a experiência de um profissional, de um assessor de investimento da sua confiança, tá certo? Eu fico por aqui. Siga esse canal, você vai receber uma notificação sempre que um novo vídeo for publicado e vai continuar antenado, né? Vou continuar atento nas novidades, no que o mercado financeiro tem a observar.